É tempo de voltar a sonhar sonhos antigos e deixar Deus estabelecer sobre nós novos sonhos também. Existem sonhos antigos que ainda não foram cumpridos, existem novos sonhos que Deus Ele quer liberar sobre nós. E a verdade, irmão, é que sonhar é uma característica que Deus liberou para nós. A capacidade imaginativa é algo que Deus só confiou para nós. Você sabia que em toda a criação, olha para mim, em toda a espécie, ninguém recebeu de Deus a capacidade imaginativa senão um homem. Você pode amar o seu doguinho, você pode amar o seu gatinho, você pode amar o seu pet, mas a verdade é que ele pode até repetir algumas coisas, ele pode ter até alguns instintos, mas ele não consegue imaginar. Por que Deus só deu para a criação a capacidade imaginativa? Porque Deus só deu para o homem a capacidade criativa. Então quando Deus te dá imaginação, é para que você possa ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, para que aí então você possa, através da fé, estabelecer aquilo que é inédito. Irmão, o novo de Deus foi confiado à igreja. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que o nosso coração ainda não sentiu. O que a palavra está dizendo é que aquilo que Deus tem para nós vai além do que é natural, sensorial. Deus depositou no seu espírito sonhos dele. Essa hora que normalmente algumas pessoas celebram, eu não sei se você entendeu, mas você carrega um sonho de Deus. Então Deus confiou os sonhos dele para você, e Deus deu para você a capacidade de sonhar alguns sonhos também. Deus te deu capacidade para imaginar aquilo que não existe. Irmão, em algumas etapas da nossa história, a imaginação é tão importante quanto a fé. Você sabia disso? Porque a imaginação cria um mundo que não existe, a fé torna esse mundo real. Todo visionário que se move por fé precisou de fé para sustentar uma visão, mas toda visão, em algum momento, ela foi imaginativa. Você para em um lugar e você começa a imaginar. Cara, você consegue imaginar uma igreja aqui? Você consegue imaginar um complexo aqui? Você consegue imaginar uma empresa aqui? Você consegue imaginar a nossa casa aqui? Amor, no segundo andar a gente vai fazer isso. Eu já vejo as crianças correndo, eu já vejo isso acontecendo. Em algum momento, aquilo que eram só palavras se tornam realidade. Por quê? Porque toda a realidade hoje já foi uma palavra liberada um dia. Declare comigo, diga: eu creio que é tempo de voltar a sonhar. Diga: eu creio que dentro de mim foram depositados sonhos de Deus. Diga: eu creio que o Senhor me deu capacidade criativa, imaginativa, para estabelecer aquilo que ainda não foi estabelecido. E aquilo que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Aquilo que a gente desligar na terra será desligado nos céus. Você crê nisso? Você pode dizer amém a essa palavra? Então guarda isso, irmão. Eu quero falar hoje sobre voltar a sonhar. Isso tem a ver com sonhos antigos, isso tem a ver com novos sonhos também. E a primeira chave que eu quero liberar sobre você tem a ver com desentulhar poços, porque é impossível a gente falar de voltar a sonhar sem lembrar da história de Isaac. Ele começa a desentulhar poços antigos, e ele começa a cavar novos poços também. E eu creio que toda estação tem para nós uma oportunidade de resgatarmos o que é nosso por herança e estabelecermos novas heranças também. Então tem coisas que Deus já nos confiou, que a gente não abre mão e a gente vai retomar. Mas tem coisas que Deus só nos mostrou e a gente vai estabelecer, e os nossos filhos vão receber. Então toda a herança que a gente recebe hoje foi estabelecida por alguma geração em um tempo. O Brasil tem vivido um tempo de avivamento, mas muitas gerações declararam sobre esse tempo, profetizaram sobre esse tempo, ministraram sobre esse tempo, sonharam com esse tempo. Então agora chegou a nossa vez de tirar do papel sonhos antigos, mas também chegou a nossa vez de sonhar novos sonhos. Você está comigo? Diga amém. O apóstolo Joel, o profeta Joel, já tinha profetizado sobre isso. O Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Irmão, essa profecia que se cumpriu em Atos 2, com o derramamento do Espírito sobre a igreja, fala sobre um sistema de Deus sustentável para que o avivamento nunca pare. Os velhos ainda carregam sonhos, mas aos mais jovens foi dada a visão para tirar sonhos do papel. É como Davi, ele tem um sonho de um templo, ele tem um sonho de uma casa. Então Deus confiou a ele o poder e a possibilidade de sonhar, mas Deus confiou à próxima geração
a possibilidade de ter visões para realizar. Então olhe para mim, tem algumas pessoas nesse auditório que têm sonhos que a próxima geração vai ter visões para tirar do papel. Tem algumas pessoas nesse auditório que você é jovem, Deus vai te dar visões para tirar sonhos antigos do papel. Eu não sei em que lado você está, eu só sei de uma coisa: todos nós estamos envolvidos com sonhos de Deus, seja através de visões ou sonhos, seja através de estar fazendo algo ou carregando algo que Deus mostrou. Cada um aqui, irmão, recebeu de Deus um comissionamento. Deus nos chamou para sonhar os sonhos dele, Deus nos chamou para viver a vontade dele, Deus nos chamou para estabelecer o reino dele. Você está comigo ainda? Diga amém. A gente olha para a história de Isaac, olha que interessante. Gênesis 26, 18 diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Sabe o que é interessante sobre reabrir poços antigos? É que tem coisas que a gente vai voltar a fazer e a gente não precisa inventar a roda, irmão. A gente está vivendo um tempo em que a gente está ressignificando muitas coisas na linguagem da igreja, mas a gente precisa entender o que é cultura religiosa e o que é princípio eterno. Então eu posso mudar a linguagem, eu não posso mudar a mensagem. Eu posso mudar algumas dinâmicas, mas eu não posso mudar os princípios. Eu posso mudar algumas formas como a gente se move, mas a gente não pode parar de se mover. Então guarda isso, irmão. A gente tem que entender que alguns sonhos antigos a gente vai precisar, na verdade, só voltar ao que fazer o que fazia, reabrir poços e renomeá-los com o mesmo nome que eles tinham. Na nossa jornada de fé, a gente pode também entender como voltar a fazer o que a gente fazia, voltar a fluir como a gente fluía, voltar a sonhar o que a gente sonhava, voltar a caminhar como a gente caminhava. Eu lembro de um jovem lá no Rio, quando eu pastoreava, que ele me falou assim: pastor, eu queria tanto voltar a fluir, eu queria tanto voltar para o meu secreto, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu falei: irmão, você quer viver o que você vivia? Então volta a fazer o que você fazia. Como é que você fazia antes? Eu fechava a porta do quarto, botava soaking e ficava orando em línguas. Então fecha a porta do seu quarto, coloca um soaking, ora em línguas, e o Deus que te ouve em secreto, Ele recompensará. A palavra de Deus nos dá essa garantia: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então, reabrir poços antigos também tem a ver com voltar a fazer o que a gente fazia, voltar a sonhar o que a gente sonhava, voltar a desejar o que a gente desejava. Irmão, quantas pessoas aqui nesse auditório me ouvindo, quantas pessoas online me ouvindo, que em algum momento, por causa de algum desafio, adormeceram o seu chamado? Quanta gente aqui tem um chamado pastoral e começou a prosperar nos negócios e deixou o chamado pastoral de lado e agora só pensa na empresa? Quanta gente aqui em algum momento já sonhou em fazer missões e agora você vive dizendo que não tem tempo para missões? Quanta gente aqui já sonhou em servir no Kids, mas você agora está tão ocupado que não consegue parar para servir? Irmão, na verdade, a gente tem muitas desculpas para justificar que em algum momento da nossa história a gente deixou alguns sonhos de Deus no meio do caminho. Mas eu vim fazer uma convocação como pastor dessa igreja nessa manhã. É tempo de voltar a sonhar. Pastores que receberam o chamado pastoral, é tempo de voltar a pastorear. Profetas que
receber um chamado profético, é tempo de se levantar e voltar a profetizar. Evangelistas que receberam graça para falar de Jesus, é tempo de se levantar e evangelizar. Mestres que receberam de Deus autoridade e sabedoria para manejar bem a palavra, é tempo de voltar a ensinar. Você está comigo? Diga amém. Então declare com autoridade, diga: eu preciso voltar a sonhar. E aí, tudo bem? Você acabou agora. De assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!